Boa tarde, 1h32 no Acre, boa tarde. Quero agradecer imensamente a sua audiência, quero contar com a sua participação. Você vai entender o porquê a sua participação é tão importante. O Laércio já colocou ali as formas como você pode acompanhar o programa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e tem o 99989-1042. Faça a sua pergunta, faça a sua intervenção. Você sabe que sempre quando nós chamamos um convidado aqui para o Gazeta Entrevista, o que está em debate é algo que faz parte do interesse público, é da agenda pública. Se é assim, tem a ver com você. E se você é trabalhador, parceiro, aí é que você tem que prestar atenção mesmo no programa de hoje, nos 2 primeiros blocos. Vou te dizer o porquê. Nós vamos conversar com a vice-presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. É o segundo nome na hierarquia. Então, é a maior central sindical do país. Ela é o segundo nome. Então, é uma mulher de decisão, que é a Juvândia Moreira. Ela vai estar acompanhada do Batistella, o Edmar Batistella, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado do Acre. Está tendo um congresso hoje e amanhã. Não sei se o Batistella vai ser reconduzido, não sei. Vamos ver como é que está a articulação. O fato, por que é importante a gente discutir a respeito disso? Da organização da classe trabalhadora. Ora, porque nós passamos 4 anos de uma espécie de desmantelo de toda a estrutura organizacional da classe trabalhadora. Não estou falando, não estou criticando, mas o fato é histórico. Agora é a briga, entendeu? Nós temos um Congresso brasileiro que defende os interesses de uma série de classes, tem ali os representantes que defendem os interesses da classe trabalhadora também. Então é a guerra, parceiro, é a briga. E quando sai do Congresso e vai para o mundo real, aí que a briga é mais feia ainda. E se o trabalhador não tiver minimamente organizado, quem é mais vulnerável? Então, o que a Central Única dos Trabalhadores está fazendo? Dando um passeio pelo Brasil inteiro, observando, analisando, fazendo relatórios. Certamente isso deve ter uma avaliação final ali, ver como é que o trabalhador brasileiro está depois desse aperreio todo. Não é? Os 6 meses do governo do presidente Lula, enfim, uma série de situações que a gente precisa entender melhor. Qual é o olhar dos dirigentes da maior central sindical do país, estão observando como é que está o trabalhador acreano também nesse cenário, né? Temos muito a conversar. Então, os 2 primeiros blocos do programa, o assunto é esse, e eu tenho certeza que tem muito a ver com você. Mas antes de eu chamar a Juvândia e o Edmar Batistella, eu tenho um recado para dar para você. Atenção, atenção! Vem aí o Mega Feirão Regional da IP. Compre o seu lote com condições nunca antes vistas. Loteamentos Portal da Amazônia, Nova Morada, Israel de Lira, Jardim Calafate e Nova Esperança. O Mega Feirão da IP será de 22 a 29 de julho, na Central de Vendas IP, localizada na Avenida Tucunaré, próximo à rotatória do Swiss Park. Não perca essa oportunidade de comprar ou renegociar o seu lote. Maiores informações, ligue 3214 1000, 3214 1000. Nos 45 anos da IP, quem ganha é você. Muito bom. Vamos lá então? Deixa eu ver que horas são exatamente aqui. 1h37 no Acre. Então, vamos lá conversar com a vice-presidente da CUT Nacional, Juvândia Moreira, e com o presidente da Central Única dos Trabalhadores no Acre, o Edmar Batistella. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ô, Juvândia, eu queria saber também do Batistella, mas deixa eu conversar com ela primeiro, claro. o Batistella. Nossa. Que impressões que hoje no Congresso o trabalhador acreano te passou? Nós estamos suficientemente bem organizados ou a gente precisa pelejar
em algum rumo, porque senão a gente vai ficar mais frágil ainda. Como é que está? Que cena que você viu? Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui no Acre, na terra do Chico Mendes. E a primeira vez que eu venho aqui, eu tinha muita vontade de vir conhecer o Acre. E tive a oportunidade de vir no congresso da CUT estadual aqui do Acre, que é o primeiro congresso de uma série de congressos que vão ser em todos os estados, até chegarmos no Congresso Nacional. E é exatamente isso, porque são realidades diferentes em cada estado. Então, conhecer a realidade do Acre, debater com né, os trabalhadores e trabalhadoras aqui, as demandas, né, os problemas, enfim, é muito importante para a gente sair no Congresso Nacional com um plano de lutas que dê conta, né, das diferenças, né, regionais, né, locais, enfim, e como que nós vamos fortalecer a nossa luta a partir dessas diferenças que, na verdade, são nossa grande riqueza. Tem algumas situações, digamos, alguns valores, digamos assim, que eles fazem parte de toda a cena do trabalhador, né? Tem algumas coisas que são comuns a todos e algumas coisas que são específicas de cada região. Daquilo que é fundamental, estruturante na relação entre capital e trabalho, o que você percebe que o Acre precisa observar com mais cuidado? E quais as características regionais que deu para você perceber que a gente precisa também avançar? Porque cada estado tem uma composição, digamos assim, da classe trabalhadora, a própria sociedade daquele local. Às vezes você vai encontrar trabalhadores majoritariamente do ramo, de um determinado ramo. Aqui no caso é educação, por exemplo. Por exemplo, aqui você tem educação, servidor público, né, os rurais com a presença forte. Então você tem estados que o setor urbano, digamos assim, os trabalhadores da cidade prevalecem muito mais, né? O emprego urbano prevalece mais. Então, obviamente que as demandas são direcionadas. Às vezes é o setor público, às vezes é o setor privado. O setor público, por exemplo, não tem direito de negociação coletiva, que é uma reivindicação nossa, é um debate que a gente está fazendo com o Ministério do Trabalho e também com o setor empresarial, que é uma atualização da legislação sindical. E nesse debate com o governo, nós queremos a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que dá o direito à negociação coletiva para o servidor público, das várias esferas, né? Então, o Brasil, ele ratificou a convenção e ele não, na verdade, o Brasil não sentou para resolver esse problema e negociar, enfim. Então, a gente tem... Aqui nós temos, por exemplo, muitos servidores federais, que ficaram alguns anos agora, né, os últimos anos, sem reajuste. Sem reajuste. Né, salário congelado, e agora nós temos uma mesa de negociação, que é a nossa central, junto com as outras centrais que têm servidores, a nossa tem muito servidor público organizado na CUT. Nós temos uma mesa de negociação com o governo federal, com a ministra Esther, né, ela está lá no Ministério da Gestão. Estamos negociando as condições, né, dos servidores nas várias esferas. Então, a gente vê, por exemplo, aqui tem uma demanda por concurso público, né, muitas áreas do serviço público que foi sucateado nesse último período, não tem trabalhador suficiente para fazer as políticas públicas acontecerem. Então, acho que são demandas que a gente vai formar o plano de lutas aqui do Estado e que também vai fazer parte da preocupação da CUT Nacional. Plano de lutas? O que é isso, se tratando de Acre, Batistella? Assim, como bem disse a nossa companheira Giovande, a nossa vice-presidente, primeiro é uma honra recebê-la aqui no nosso estado, né? Obrigada. A CUT Acre está realizando o primeiro congresso estadual da CUT a nível nacional, dos 27 estados, nós somos o primeiro a ser realizado. Então, nós já tem que começar pelo Acre, né? Porque nós que lutamos para ser parte do Brasil. A nossa luta foi para participar. Então, a CUT Acre está realizando nessa data de hoje e amanhã o primeiro CCUT, Congresso Estadual da CUT, a nível Brasil. Então, é uma honra agradecer a todos, agradecer a você por estar aqui hoje. O plano de lutas é o que nós queremos para os próximos 4 anos, né? Qual vai ser as prioridades da classe trabalhadora. Como a companheira estava falando, a gente tem um exemplo do funcionário público federal, o INCRA. Esse ano o INCRA fez 53 anos no país. A gente esteve no evento do INCRA aqui e nós já tivemos 600 trabalhadores do INCRA no estado do Acre.
Hoje tem 100. 100, 98 para ser mais exato. Nós temos 100. Bem Você vê a grande defasagem que nós temos. E nós temos uma preocupação com a regularização das terras aqui, regulação de terras públicas e a regulação das terras de assentamentos. Então, olha a dificuldade que nós temos. De 600 no passado, e hoje nós temos 100. Então, nós temos uma defasagem de funcionários públicos federais, da educação, da saúde, né? Nós passamos por um momento de pandemia dos últimos anos aí, dos últimos 3 anos, que a saúde demandou muito e perdemos muitos profissionais. Então, nós temos que nos atualizar. Quais serão as prioridades da classe trabalhadora? E a prioridade da classe trabalhadora é a prioridade da CUT. Ela citou, Giovanni citou bem o trabalhador rural. Sim. Que por aqui também já foi muito mais barulhento, já foi muito mais mobilizado, já foi muito mais engajado. Eu não sei se foi a experiência petista no governo e todo o aparelhamento que houve, não sei se houve uma acomodação da classe trabalhadora também. Eu queria te ouvir em relação a isso. Porque o trabalhador rural, ele está completamente desorganizado, desestruturado, desestimulado. E o poder público, ineficiente na aplicação da política, está excluído. Queria saber como é que isso reverbera, como é que isso repercute, o impacto disso na central. A gente tem a produção rural do nosso estado, vamos falar do Acre, é totalmente diferente do sul. Nós estávamos explicando para minha companheira aqui o que é ramal. Para nós, ramal é estradas de terras, né? Que não é no sul. Nossos ramais aqui são intrafegáveis durante 6 meses. Então nós temos uma particularidade, diferentemente de produzir no sul e produzir no Acre. Então nós temos que trabalhar isso. E aí quando você tem um total abandono do poder público, da sociedade, dos governos dos últimos anos aí, com a implantação de ramal, levar a informática, quando você não leva a tecnologia para o campo, o filho do trabalhador não quer mais ficar lá. Ele quer ter acesso à informação, ele quer ter acesso à educação, como tem o filho do trabalhador urbano. Aí esse êxito rural acaba acontecendo isso. Nós não temos mais quem trabalha no campo e as pessoas do campo estão ficando velhas. Não tem como produzir. Isso desestimula a produção rural. Então nós temos que voltar, fortalecer os nossos sindicatos rurais, nossas federações de trabalhadores rurais, junto com a central, para que a gente consiga fazer políticas públicas para atender tanto o trabalhador como os filhos dos trabalhadores no campo. A juventude ela não está muito mais encantada com o campo. Né? Porque então... é justamente isso. Quando a gente fala que o agro é pop, o agro não é pop. O agro não tem nada de pop. A produção, né? A produção é pop. Nós temos que saber que nós temos que produzir para o povo brasileiro comer, para o acriano comer, né? Para levar a alimentação para as escolas. Então nós temos que produzir. Então é diferente a gente produzir soja no sul e produzindo soja no Acre, totalmente diferente. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Giovanni, olha só, o Thomas, do bairro 15, ele também é produtor rural, quero agradecer imensamente a sua pergunta. Olha só a pergunta que ele faz aqui, o Thomas, eu não sei se eu pronuncio correto, Thomas, ou é Tomás, mas de qualquer forma, do bairro 15, é um dos bairros mais antigos aqui, um querido bairro 15. Ele também é produtor rural. Ele diz o seguinte: boa tarde, Taan. Pergunta aos representantes da CUT: eles defendem os trabalhadores mesmo? Ou só para defender os políticos do PT? Porque essa CUT, com todo respeito, não serve para nada. Uma ótima pergunta, porque é uma oportunidade da gente dialogar com o Thomas e mostrar o que a gente tem feito. Por exemplo, ele é agricultor, né, familiar. Tem, enfim, a sua terra e está produzindo. Nós fizemos um enfrentamento muito grande nesse governo anterior por crédito, na defesa dos bancos públicos, e foi muito difícil, porque foi um período de resistência. Agora, nós estamos tendo a oportunidade estamos num governo que tem negociação com o movimento sindical, que nos recebe. O Plano Safra está tendo mais de 75 bilhões destinados à agricultura familiar. E nós estamos nesse processo de negociação. Nossas organizações sindicais, a CONTAG, né, a Federação, a FETAC, nós tivemos na negociação direta com o presidente Lula para ter crédito para o agricultor. Então, isso é defender o trabalhador, isso é defender o agricultor. Esse é o papel da central. Uma outra questão, por exemplo, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, até o ano passado, não tinha nada para a agricultura familiar.
O Pronaf no Banco do Brasil foi esvaziado pelo governo Bolsonaro. E nós, também nesse diálogo com o presidente, no diálogo com o Banco do Brasil esse ano está destinando quase 25,8 bilhões de reais para a agricultura familiar. Então, essa é a negociação que a Central faz, entendeu? E às vezes essas negociações não chegam para os trabalhadores, não chegam, né? A informação não chega, e eu até agradeço a oportunidade da gente estar aqui dialogando, porque a gente consegue esclarecer. Nós fizemos a defesa, por exemplo, dos interesses dos trabalhadores quando o governo pretendeu fazer a reforma da Previdência. E iria destruir a Previdência. Ele fez uma parte da reforma, mas eles queriam transformar a Previdência em numa Previdência individualizada, que é a capitalização, né? Com reservas individuais. O que acontece no Chile, que tem reserva individual? Em todos os países que tem reserva individual, o que acontece é que o trabalhador aposenta não ganhando o suficiente para sobreviver. No Chile, você tem um número grande de idosos morando na rua, um alto índice de suicídio de idosos, porque chega no tempo de aposentar e não tem reserva suficiente. Agora, eu vou... Então, essa também foi uma luta da CUT, uma luta, né, das centrais. Enfim, eu acho que são essas as lutas que muitas vezes não são percebidas, mas que são super importantes. E faz diferença um governo ou outro, se você tem espaço para negociar ou não. Então, a gente defende a democracia, a gente defende os direitos, todas as lutas importantes da classe trabalhadora, a CUT esteve presente. Eu vou continuar com a provocação do Thomas, do bairro 15, o Tomás, do bairro 15, no seguinte aspecto. Essa linha de raciocínio que você estabeleceu, ela fortalece ainda mais, em que pese tem lógica o que você colocou. Agora, fortalece ainda mais a partidarização da Central Única dos Trabalhadores. Porque essa linha de raciocínio que você colocou, expôs, para o Tomás, ele deve estar dizendo lá com a família dele, olha, estou falando, a Central é realmente uma extensão do Partido dos Trabalhadores. E aí? Não, porque, veja, porque não é. Se o governo Lula pretendesse fazer uma reforma da Previdência para tirar direitos, a CUT seria completamente contra. Vocês iam para cima? Com certeza. Veja, pega os governos do presidente Lula e Dilma e me diga se teve alguma reforma que prejudicasse, que a gente não, alguma proposta que a gente não tivesse questionado. A presidenta Dilma, num momento, tinha uma medida provisória que ela, né, lançou, que agora eu não me recordo bem o número, e nós divergimos e fomos para ela, ó, esta medida nós não concordamos e fomos para cima. Então, quando tem alguma coisa que seja contra a classe trabalhadora, a questão é que, se você comparar os governos, você vai ver muito bem o que foi um governo que tirou direitos, reforma trabalhista para tirar direitos, para precarizar, não tinha crédito para a agricultura familiar, não tinha, o salário mínimo foi praticamente congelado em termos reais, né? Então, isso foi o resultado do governo Bolsonaro. Agora não, nós temos uma negociação da política de correção do salário mínimo, né? Nós fomos para cima para, né, cobrar a negociação, e a negociação está acontecendo. Perfeito. Nós vamos fazer o intervalo e vamos continuar a conversa aqui a respeito desse ambiente que está tentando se reconstruir no que se refere à estrutura de organização da classe trabalhadora. Nós vamos para o intervalo e já voltamos.